Guardar o aviso de ao vivo. É um trava-línguas. Estamos no ar, gente. Então, a gente está aqui já desde 5h30 da tarde, nesse esquenta maravilhoso, com Lamartine Ferreira, Kit Fel. É assim que fala, Kit? É italiano. Kit Fel. E Daniel Vansan, nosso querido produtor executivo diretamente de Vancouver. Uma boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Espero que todos estejam com saúde, como nós aqui estamos, graças a Deus. E agradecer a Cláudio Garrido e a Guilherme Abreu pelo carinho de sempre de nos receber aqui no canal. E hoje com um assunto bastante importante para a gente, porque é uma função, né? O assistente de direção. Até eu e Dani, a gente ficou como é que a gente fazia a chamada, como é que trazia, né, a chamada para a live. Mas, assim, porque efetivamente ele é um assistente de direção. E a gente tem 2 feras aqui como primeiros assistentes de direção do nosso cinema, né? Como já falei, Kit e Lama. E vamos ver que conversa boa é essa, cheia de carinho, cheia de história e cheia de amizade que tem aqui hoje. Então, por favor, boa noite de vocês, para quem nos assiste, para a gente continuar a nossa conversa. Kit, pode ser você? Claro. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui, galera. Denise, Vansan, Cláudio, muito obrigada pelo convite. É um extremo prazer estar diante do Lamartine. Nós andamos juntos por muitos anos e nunca pudemos estar juntos no mesmo set, porque a gente exerce a mesma função. Mas eu tenho uma admiração gigante por ele, sempre havia ouvido falar bem dele, e é o que ele falou agora há pouco, a gente tem muita gente em comum, o próprio Dedé, que ele começou a criar, passou para mim, eu voltei para ele, e assim a gente vai criando nossos meninos e meninas pela vida, mas é um grande prazer estar aqui, você tem uma luz gigante, Lama, é uma delícia de fato. Muito obrigado. Passo a palavra para você. Minha gente, é uma alegria e um prazer grande falar de uma coisa que a gente é apaixonado, que a gente vive, nascemos para isso, assim, me vi fazendo entretenimento desde que fui novinho, que morava longe, lá na Bahia, então é um prazer muito grande poder falar desse amor. E o prazer está maior, Denise, Vansan e Cláudio, quando eu encontro Kit, que a gente se respeita tanto, se admira tanto, se ama tanto, temos tanta gente em comum. As nossas muito funções... Amor. Muito amor, muito amor. As nossas funções, elas são iguais, executadas de maneiras completamente particulares. E, como ela falou do Dedé nasceu comigo... criou um pouquinho, eu falei, toma, Kit, vai-se embora, Kit pegou, criou, transformou o menino num monstro, ele hoje está retado, virado na boa, arrebentando, está comigo de novo de volta, está trabalhando agora, ele está no set, está fazendo um puta evento hoje, gigante, na novela Boa de Mãe, Dedé, um grande beijo, Kit, obrigado, Denise, Daniel, toma aqui, que os deuses das artes nos iluminem para a gente contribuir o máximo que a gente puder para tirar todas as dúvidas, fala tudo que a gente quer, sabe um pouquinho dessa nossa profissão, que é muito linda. Bacana, obrigada, Lama. Dani, Vancouver. Deixa eu falar primeiro, falar o prazer de estar com a Kit, a quem eu só conhecia de nome, até de vista, mas a gente realmente nunca esteve... É verdade. Oficialmente apresentados e trabalhamos, não tivemos a oportunidade de trabalhar junto. O Lamartine, eu tive o privilégio de trabalhar com ele, fazendo a interface das coproduções das cariocas e as brasileiras, foi onde eu conheci e já entendi quem era Lamartine, porque você receber uma equipe toda de produção de fora e você sendo a produção do outro lado, algumas placas tectônicas se esbarram. E quem sempre moderou isso muito foi o Lamartine. Não que não houvessem outras pessoas fazendo isso lá,
mas o carinho que ele coloca nessas relações acho que ajuda a gente a transpor qualquer obstáculo. O objetivo, a gente vai chegar lá, juntos a gente chega lá. Então, sempre foi um grande prazer. E eu também queria falar, para mim, o quanto eu gosto de falar desta função e entender a importância dessa função. A Denise falou, a gente estava escolhendo o nome e tal, e eu falei, Denise, para mim é muito importante que no fim desse dia aqui a gente descubra que a gente consiga passar a ideia que o assistente ele não é da direção nem do diretor, ele é de direção, ele é da obra, ele é um assistente para conduzir aquilo, ele não é um assistente para ser babá de nada, nem tomar conta de ninguém, ele está ali para fazer o fluxo das coisas andarem no objetivo final da obra. Essa é a ideia do assistente de direção, e para mim é muito importante que as pessoas consigam ver isso, e eu acho que nesse papo vocês vão ter condição de falar muito. Se com esses dois mestres e feras e queridos aqui a gente não conseguir isso, estamos perdidos, né, Lama e Kit? Pelo amor de Deus, né? O Vansan Kit resumiu é paulista, muito né? bem. Porque eu não dei... Então, deixa eu só dar aqui um pouquinho, né, do trabalho de vocês, que eu não falei na introdução, que eu sempre costumo falar, né? Kit é paulista, né, e está graduada em cinema pela FAAP. Ela tem filmes... Bom, se eu for enumerar todos, a gente fica aqui só falando dos filmes que um tem e do que o outro tem. A gente não sai daqui só falando assim, né, só descendo créditos e nomes e sucessos e grandes obras. Então, a gente tem O Palhaço, né, O Filme da Minha Vida com Selton Mello, Kit, Narradores de Javé, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, Festa da Menina Morta, Serra Pelada, Sob Pressão, né, como seriado na televisão. Então, assim, né, eu vou parar, tá, Kit? Porque senão a gente fica aqui só né, com pergaminho, né, só coisa maravilhosa. E Lama também é ator, né? É curioso que eu conhecia Lama há muito tempo como ator e voltamos a nos encontrar há muito tempo. Formado em Educação Artística, foi primeiro assistente em Cidade de Deus, não é isso, Lama? Eu, Tu, Eles, Salve Geral, Amores Roubados, séries brasileiras como o Dani falou, Amores Roubados na série com o Zé Luiz Villamarim lá na Globo, Onde Nascem os Fortes. O homem foi lá para o Norte, Nordeste, ficou morando, né? Meses, né? Depois, Regra do Jogo, caiu na novela, né? Capturaram ele para a novela, um bicho muito doido de fazer, Novo Mundo, e está agora em Amor de Mãe. Então, assim, a quantidade de conhecimento que esses dois trazem, assim, é uma coisa absurda, e Dani também, obviamente. E aí eu queria começar com uma questão que eu vi a Kit falando numa entrevista dela, né, sobre os 4 pilares, assim, que são fundamentais para a direção, para o primeiro assistente, né, de direção, né, que você fala muito do pilar técnico, do pilar criativo, do pilar estratégico e do pilar humano. Então, assim, como é que vocês, né, definem isso? Como é que você, Kit, que trouxe né, isso que eu ouvi hoje mais cedo, como é que você gosta de falar sobre isso? E o que Lama e Daniel têm a falar sobre isso? Cara, a imagem que eu tenho do assistente de direção eu até tenho essa imagem na minha cabeça. É uma pessoa deitada numa cama, no rio, e o assistente de direção remando, e aquela pessoa sonhando, e você fazendo ela sonhar. Eu tenho isso na minha cabeça como pano de fundo. Então, quando eu não consigo falar sobre ser um primeiro assistente de direção, né? Porque existe o segundo, o terceiro, no cinema, então, que são funções diferentes, tão importantes quanto. A do segundo, para mim, tem a mesma importância do primeiro, com a mesma força, apenas por uma questão de metodologia, a hierarquia ela precisa existir, porque o cinema ele é diferente de um quadro, né? Tem um quadro e um pincel e o artista. É diferente de um escritor que tem a sua maquineta de escrever, seja ela qual for, um papelzinho lá enrolado e o escritor. O cinema é uma arte que é uma arte gigante.
né? Eu costumo dizer muito, e isso eu acho que mais na frente, comigo e com o Lama falando, a gente vai conseguir transpor isso, que é uma ação entre amigos. Porque de repente, você entra num barco, você tem que sair de um ponto A, você tem que chegar num ponto B, você não sabe as condições do vento, você não sabe a condição meteorológica, você não sabe a velocidade da água, você não sabe as pessoas que estão lá dentro. Então, assim, quando você precisa atravessar esse mar para chegar do outro lado, é o tempo que te dão para você unir toda essa galera, para você fazer com que todos eles remem na mesma direção. Se esse barco, cada um remar numa direção, o barco jamais vai sair de um lugar, né? Então, quando eu falo sobre cinema, me vem a parte humana de uma forma forte, assim. Eu acredito que um primeiro assistente de direção, apenas com a parte estratégica e técnica, ele possa ser, falando de cinema, que é é onde eu toco. Daqui a pouco o Lama vai transpor o cinema, que ele conhece muito bem, e para a televisão. Eu posso falar de cinema. Então, assim, existe essa diferença, que é uma diferença brutal, né, Lama? Uma diferença brutal. Mas essa parte estratégica e técnica, se um primeiro assistente de direção ele tiver, ele consegue levar esse barco muito bem levado. A parte humana é uma parte que é muito pessoal, que eu falo em seguida. Essa, né, Lama? Essa é muito pessoal. E tem a parte criativa, que é a parte que no meu caso, no caso do Lama, a gente toca muito nisso com o diretor. Eu não consigo fazer um projeto apenas pelo projeto. Eu consigo fazer um projeto onde eu consiga dizer alguma coisa, onde eu consiga alcançar pessoas, e eu, por mais que eu possa chegar num determinado momento falando no ouvidinho do diretor, acho que 12 graus para a direita vai ser mais bacana para o barco chegar lá, ele vai... isso já vai dar para a gente uma inundação nos nossos corações. Então, assim, acredito que o primeiro assistente de direção tem esses 4 pilares, o Lama talvez tenha alguma coisa para falar em cima. O estratégico ele é ligado à produção, né, Lama? É a parte que a gente gruda na produção e juntos, a produção tem um tapete vermelho que ele vai estender para você passar. O tapete às vezes é desse tamanho, às vezes é desse e às vezes ele é gigante. Mas existe esse tapete. Não existe estar fora desse tapete. Em qualquer lugar do mundo, com qualquer tipo de grana, existe uma coisa que se chama orçamento. Então, você é linkado ali. E ali você programa, estuda e chega em algum lugar interessante através de toda a sua experiência que você adquiriu durante os anos todos. A parte técnica é uma parte que você pode estudar. Também o set te dá muita bagagem disso. Não dá para um assistente de direção, para um primeiro assistente de direção, liderar uma equipe num set de filmagem que é uma guerrilha absurda, se ele não entender exatamente o que está acontecendo naquela câmera. Né? Então, não, eu só assistente de direção. Né? Sim, você é assistente de direção, então você vai olhar para lá e saber exatamente o que acontece ali. Então, não dá para o menino falar assim, eu vou trocar uma lente 35 por uma 135 e você não tem a menor ideia do que isso vai acontecer. Então, né, Lama, é a primeira coisa que você tem que dizer para as pessoas. Quer ser um primeiro assistente de direção? Vai estudar fotografia. Né? A gente está falando de cinematografia. Quando a gente chega na parte criativa, aí faz parte da sua cultura, do que você adquiriu, do que você adquire, do que você gosta, do seu gosto e da sua ligação com o seu diretor. Aí você vai conseguir, com ele, poder dar todo o suporte para que ele siga dirigindo. E esse 4º pilar é o humano, para ser um assistente de direção, se você não tiver esse lado humano, volta para sua casa, vai fazer outra coisa, talvez não seja nem cinema. Talvez não seja nem cinema, sinto muito, mas essa parte humana ela é primordial, que é a sua educação, que é a sua força, né? Você, como assistente de direção, você tem que ser líder, né? E não é um líder no grito, né? Não existe um líder que grita, existe um líder que conquista, um líder que faz tudo acontecer de uma forma orgânica, de uma forma deliciosa. Então, não tem como seguir. Então, esses 4 pilares, eles são monstruosos para que te dê uma força para você começar a brincadeira, né? Então, não adianta
eu falar, Lama, e aí, quantos filmes você fez? Isso não interessa para o Lama. O Lama vai vir com a pessoa que ele vai vir com a experiência dele, ele vai vir com o estudo dele, ele vai vir com a cultura dele. E o filme está zerado para todo mundo. Ninguém sabe o que vai fazer. Ninguém sabe o que vai fazer. A gente tem um roteiro, isso é a nossa Bíblia, é dali que tudo nasce, é dali que a gente vai entender a linguagem, a narrativa, a cinematografia. Somos contadores de história, né, Lama? Né? Então, Sim. é muito lindo o que você falou, Vansan, muito lindo. Que não é assistente do diretor, nem da direção, é de direção, o que faz totalmente a diferença. Foi colocado brilhantemente, assim, brilhantemente. Então, aí, ó, o André entrando, Dezão, beijo, Dedé. Não, tem Paula mandando beijo, tem um monte de gente entrando aqui, gente. Muito bom. Esses são os 4 pilares aí. O que você acha, Lama? O que você diz em cima disso? Então, gente, é uma aula. A Kitty resumiu, graças a Deus, lindamente. É uma loucura, porque é exatamente isso. Você tem exatamente esse universo. Enquanto assistente de direção, é todo um projeto que a gente cuida. A gente não cuida de uma coisa, a gente cuida de todos os departamentos. A gente se preocupa com todo mundo. A nossa Bíblia, nós temos 3 filmes. A gente tem um filme que está escrito no papel, nós técnicos, realizamos o outro filme, e o montador realiza o 3º filme. E é uma sintonia, se todos não estiverem neste barco, que lindamente a Kitty colocou, não anda. Você pode ter a maior equipe do mundo, ela não vai acontecer. O amor por esta profissão, que é uma profissão muito bem respeitada, e muito importante, e por favor, respeitem os assistentes de direção, porque eles estudam muito, muito. Só voltando um pouquinho, até chegar à primeira assistência de direção, nossa senhora, os nossos caminhos não são fáceis. A gente, nem o meu, nem da Kitty, a gente não começou a primeira assistente de direção. Nós começamos degrau por degrau, estagiário, entendendo o que é ser, como se fala, como se conduz uma equipe, depois o segundo, depois o segundo assistente de direção, até chegar um primeiro assistente de direção para conduzir um set, para entender um casamento com o diretor que está sonhando em realizar, em conduzir este barco da melhor maneira possível. Aí, se a gente não conseguir entrar nesta cabeça, aí, se a gente não conseguir namorar, casar com essa pessoa, não vai funcionar. Então, gente, é casamento, é junção, é olhar no olho, é verdade. A nossa verdade, ela é absolutamente branca. A experiência está ali, mas para cada barco que a gente pega, ela é única. E ela é verdadeira dentro da verdade deste barco. Ah, meu Deus! Que lindo poder falar, Vansan, obrigado por ter feito isso. Mas é muito lindo que você falou dos 3 filmes, porque, de fato, existe um filme criado na literatura, existe um filme que vai ser criado na cinematografia, com sua linguagem, com a sua narrativa. Quando chega na montagem, se essa galera não tiver afinada com o filme, sai outro filme e quebra absolutamente toda a linha de raciocínio e de interesse. E das delícias para se chegar num filme. Então, assim, eu não acho que montagem nem salva e nem prejudica, mas se ela estiver sintonizada, ela vai ajudar a potencializar o que fizemos no set, e se ela não estiver linkada, ela vai tirar a potência. Então, é muito delicado. Assim, quando eu penso em quem vai montar, eu falo... que entenda. Eu brinco muito, eu falo assim, vocês estão lá no ar-condicionado, a gente ficou na lama até aqui no sol, 120 pessoas no rádio, velhos, entendam que vocês têm que estar linkados, senão a brincadeira ela zera mesmo. Muito boa observação. Tem alguma coisa que você queira acrescentar, Dani? Sim, eu quero falar dos pilares, eu acredito muito nos pilares, como a Kitty colocou muito bem, e principalmente no aspecto humano. O pilar humano ele é fundamental, porque os aspectos técnicos ou de recursos e de tapete vermelho
a gente pode ajustar. Os humanos são muito difíceis de serem ajustados, eles são de cada um mesmo, como a própria natureza humana, e é fundamental para que funcione. A Kitty falou da importância de participar de projetos onde ela possa falar e influenciar e contribuir, e isso sempre como produtor foi uma coisa que, assim, os projetos que eu fiz bem, que eu acho que ficaram legais, que deram um bom resultado, foram os projetos onde os diretores também abriram isso também para a produção, para o meu trabalho, de poder usar o meu bloquinho de um palpite a qualquer hora. Adoro poder falar, dar o meu palpite e ser... Não é que ele tem que ser recebido, mas você ter a liberdade de falar e de achar que alguma coisa pode ser melhor que a outra. Né? E também pelo aspecto humano, eu sou um tipo de produtor que eu nunca cuidei muito do orçamento, eu cuidei das pessoas que gastam, porque é a partir disso que vai refletir o resultado do meu orçamento. Então, eu preciso cuidar das pessoas que estão lá gastando e fazendo as coisas que elas têm que fazer para que a gente tenha o resultado comercial que a gente quer, o resultado financeiro que a gente quer. E lembrando que não é só dinheiro, é recurso mesmo. Às vezes, o que a gente não tem é disponibilidade de dias numa locação, equipamento que a Sony resolveu emprestar para a gente e tem que ir embora. Tem a opção de coisas que estão dentro desse tapete vermelho. Né? Muitas variantes. E sempre o aspecto humano que faz com que essas coisas conjuminem. E, por fim, esse negócio da edição, o editor está lá no ar-condicionado, a gente fala mesmo, até a produção fala também, não são só os assistentes de direção, né? Pô, a gente estava na lama, não sei o quê. Mas ele é o cara que, de dentro do ar-condicionado, tem que entender a lama. É um exercício difícil também, não é mesmo? Mas essa é a ciência. Essa é a ciência. É uma brincadeira, mas se ele entender a lama, ele vai poder usar o melhor dele mesmo, né? Sim. Ele como montador, dela como montadora. Enfim, é isso mesmo, Vincent. É isso mesmo. E me diz uma coisa, tem um monte de gente aqui mandando um monte de beijo para vocês. Enfim, Leandro dos Santos Bernardes mandando para Lamartine, você é incrível. André Chaves, Kitty, Fel e Lamartine, eu amo vocês. Kika Cunha, muito bom. Líder não grita, amo Kitty. Tem Hello Kitty, Love Kitty, pelo que eu já percebi, né, Kitty? Tem Hello Kitty, Love Kitty, né? Bem bacana. Agora, me diz, eu queria saber uma coisa. Quando você fala, e Lama também disse isso algumas vezes nas conversas que a gente teve, né, da condução do sonho, entrar na cabeça do diretor, para poder, junto com a equipe, né, todos remando na mesma direção. E aí eu tenho uma curiosidade que é o seguinte: existem vários tipos de diretor, né? Existe o diretor produtor, existe o diretor autor, existe o diretor ator e existe o diretor. Assim, vocês conseguem perceber o que são essas diferenças na hora do set de filmagem? Como é que é essa parceria? Como é que vocês estabelecem essa parceria com essas variantes de diretores, né? Independente da personalidade de cada um, mas tem esse traço, né? Tem um que é mais produtor, outro que é ator, então tem uma ligação com a direção, com o elenco ali, talvez de uma forma diferente. Como é que vocês veem isso? Quer falar? Começar? Primeiro lugar, assim, galerinha que está assistindo a gente, um beijo no coração, Paulinha, a galera toda, Lindo Aldo, todo mundo, Marisa Figueiredo, João Daniel, por sinal, minha mulher e meu filho, minha sogra, tá todo mundo vendo, tá uma loucura, Kitty, a família inteira reunida, Eduardo, olha, tá uma loucura, a audiência tá bombando. Obrigado, minha gente. O que é que eu acho? Eu acho que cada diretor... Marcinho Dublê entrou agora. Obrigada, Marcinho. Marcinho? Eu não vejo ninguém que entra, tá uma loucura, mas tudo bem, vamos embora. Marcinho é uma figura. Um beijo, Marcinho, arrebentou ontem na cena, bacana. Então, o que é que eu acho dessa coisa de diretor de várias personalidades? Acho que aí é que está uma sabedoria, Denise. A Kitty me corrija se eu estiver errado.
eu acho que a gente vai aprendendo a exatamente... A primeira reunião com o diretor, eu acho que ela é fundamental. A gente não fala, a gente escuta. Nesse escutar, a gente está entendendo o que ele quer, para tentar ver como é que a gente pode colaborar da melhor maneira possível para que esse projeto seja realizado. Então, é muito uma entrega. Eu dou eu empresto a minha vontade de realizar um entretenimento para realizar o teu. Então, da melhor maneira que eu posso fazer, é isso. A gente vai estudar. Psicologia, não sei como é o nome disso, mas eu só sei que a gente fica ali olhando, ok, opa, o caminho é esse, ele vem por aquilo ali, não gosto de grito. Então, o diretor que grita comigo, desculpa, vai-se embora. Posso até fazer um trabalho, agradeço no final e nunca mais voltarei. Acho que o respeito que o diretor tem que ter, quanto assistente de direção e com toda a equipe, é fundamental para o relacionamento do projeto. Então, assim, eu costumo dizer que os casamentos só se dão certo porque eles são respeitados. Então, muito obrigado, por favor, e me desculpe, faz parte da vida, desse nosso vida. Então, assim, eu respeito muito o diretor com que eu estou trabalhando, mas eu quero que o diretor também respeite muito a nossa equipe. Eu não falo por mim, eu falo pela nossa condução de equipe. Vincent me recebeu muito bem quando eu cheguei pela primeira vez na Globo, exatamente por ele não pensar apenas com o dinheiro. Ele viu que era uma coisa diferente, era uma arte. O orçamento está ali, a gente vai cumprir. Gente, não somos loucos, certo? Ponto, ele existe. E você conseguir entrar na cabeça do diretor criativo, do diretor, produtor, do diretor, enfim... Ator. Acho que aí é uma... Do diretor, ator, acho que aí é uma... acúmulo de experiência que a gente vai ganhando em cada dia para poder transformar. Não sei se Kit vai aumentando com isso, mas eu acho que é isso. Opa, deixa eu ver aqui, já sei, sabe? Porque eu acho que a gente está falando para uma galera, né, que muita gente conhece, mas muita gente pode estar, né, pensando em como estudar e como caminhar e como, né, se desenvolver. Eu acho que essas nuances, né, dos relacionamentos, principalmente, né, nessa condução junto com a equipe, entendendo a cabeça do diretor, né, é importante para essa galera. Mas, enfim, Kit, por favor. O que eu completo, na verdade, assim, porque qual é a função do primeiro assistente? Ele é um tradutor da cabeça do diretor, né? Ele é um tradutor. Pegar nisso, Kit. Porque o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que o filme que ele tem dentro dele se realize, certo? Porque assim, quando ele está só com você e com o produtor, ele é muito puro, e ele fala e ele conta o que vem da essência dele. Quando começa a chegar a equipe inteira, e a equipe é maravilhosa, soma muito, o que acontece? Tudo que a equipe diz é fabuloso. Só que nem sempre é para aquele exato roteiro, é para aquele exato filme. Então, eu também tenho uma outra imagem que eu tenho duas outras imagens. Uma é daquelas ovelhas, né? Quando a equipe chega, são aquelas ovelhas num pasto, e você é aquele cachorro que faz todo mundo andar. Você assiste ao diretor, né? Você faz todo mundo caminhar para o mesmo lugar. Porque quando você lê literatura, cada um vê conta a história, por mais que ela seja a mesma para todos nós, cada um enxerga de uma forma. E isso acontece para a equipe, né? A equipe vem o diretor de arte e dá uma proposta incrível, vem o diretor de fotografia e dá uma proposta incrível. Agora, para que a gente faça um bom filme, a gente tem que aproveitar o máximo que tem dentro da cabeça do diretor. Então, é uma grande tradução, né? E assim, eu tenho uma coisa, Lama, que eu acho que eu cuido muito, né? Eu vou esbarrar no ator, mas vou voltar para o diretor, né? O elenco. Elenco não é gente que a gente mima. Elenco é gente que a gente cuida. Não existe mimar elenco. Eles não gostam de ser mimados. Eles gostam a primeira vez. Na terceira, ele vai falar, gente, eu não tenho nem tempo para isso. Quando você cuida do ator, você dá confiança para o ator poder fazer o melhor dele. Afinal, ele é um cara que está exposto. É um cara que vai estar lá na frente. E eu faço um paralelo, Lama, ao diretor. Porque o diretor também está exposto. O diretor não consegue responder todas as perguntas que todo mundo faz. Então, a gente serve pouco de filtro
para que todo mundo entenda que tem perguntas que são incabíveis, tem perguntas que são extraordinárias, mas não para esse filme. Tem ideias que são fabulosas, mas que talvez a gente use um pedaço dela nesse filme e, de repente, daqui a pouco a gente use outra, ou talvez a gente nem consiga. Exatamente. Então é uma tradução, né, Lama? É uma grande tradução. Você pega o cara, bota do seu lado e fala, olha para ele e fala, é um casamento. Essa palavra casamento, se não acontecer, nem dá para ficar, porque senão você não vai ser uma ferramenta útil para essa figura. Porque você tem que ser útil, você precisa traduzir. Se você não for um bom tradutor daquela criatura, então não adianta. Existem, sim, os diretores produtores, os diretores artistas, os diretores atores. Eu tive a oportunidade de trabalhar com 3 atores, né? O Guilherme Weber, sim, o Celton Mello e o Matheus Nastergaile. Mas e cada um é muito diferente um do outro. Cada um tem uma essência diferente. Então, assim, passo para Felipe Barcinski, para Andrucha, para Heitor Dália, são figuras completamente diferentes. Luiz Fernando Carvalho, o Vila Marinho, que é isso? Nenhum deles é minimamente parecido com o outro, e são todos incríveis. Nenhum. Não tem nada que eu possa levar de um filme para outro e falar, vou usar o que eu aprendi ali. Claro, você vai usar, mas de outra forma. Você vai criando repertório, você vai criando seu repertório, mas não vai transpor. E olha, Denise e Vincent, o que a Kitty faz, são maravilhosos. E nós, primeiros assistentes do projeto, para cada um deles, a gente traduz um pensamento de acordo com o que cada diretor faz. É uma loucura. Abre a cabeça nossa para você ver que eu não sei de onde vem. Vamos entregar a Deus, porque, olha, é uma loucura. O que eu ia falar era muito nesse sentido mesmo, né? Assim, você tem diretor de direção, o diretor que faz direção de ator, o diretor que é produtor executivo, showrunner, você tem o diretor de ação, você tem o diretor que grava 2 cenas por dia, tem o diretor que grava 10 cenas por dia. Tudo isso tem razão de ser. Tudo isso tem razão de ser. Você chega num projeto que tem um diretor lá que grava 2 cenas. Primeiro, eu acho que quando um projeto chega num ponto de realização e o diretor está nele, tem uma razão de ser. Por que a coisa conjuminou para isso? Então, eu acho que tudo pode ser trabalhado, não tem o melhor ou o pior. Tem... exatamente. Não. Exatamente. Não, mas não foi com essa intenção no que eu falei, não. Eu sei, eu não só como característica, né? Estou só raciocinando. Eu acho que o diretor, primeiro, ele muitas vezes é o primeiro a tomar contato com a obra e ele fica pensando naquilo um tempão antes de chegar os conceituadores. Aí chegam, ele bate muita bola com assistente de direção, aí chegam os conceituadores. Então, o cara, primeiro, ele está com alguns dogmas e paradigmas porque ele ficou pensando aquilo, e quando as pessoas chegam, elas estão completamente livres. Então, elas dão todas as ideias, como a Kitty falou, mas às vezes não estão cabendo ali. Então, um outro aspecto da direção é uma função muito solitária, no fim das contas. Então, porque quando ele só fica respondendo, quando as pessoas ficam só perguntando, ele fica só respondendo, é muito solitário. Então, quando o assistente de direção faz essa tradução e essa passagem, ele tira um pouco desta solidão e ele ajuda a compreensão do todo por toda a equipe, por todos os conceituadores. Eu acho que é muito enriquecedor. Era isso. E eu acho que tem uma coisa... Mas sabe o que eu diria pela pergunta da Denise? Só para complementar o que você acabou de dizer, Denise. Claro. A única coisa, por exemplo, a gente é um pouco camaleônico. Então, se o diretor ele é mais... metido, para mim, é uma palavra boa, tá? Eu adoro essa palavra. Para mim, eu amo as pessoas que são metidas, porque para mim metido é alguém que é corajoso, é alguém que mete, não é de uma forma pejorativa. Querendo aparecer, não é querendo aparecer, porque quer realizar. Eu adoro. Só que tem uns diretores, eu já trabalhei com diretores que são metidos a ponto de eu falar, se você não descer daí, eu vou subir aí e vou te amarrar do meu lado, como eu já tive diretor que não levanta da cadeira, e por timidez. Então, o que acontece? Nessa hora, você tem que ser um porta-voz ou maior ou menor para você respeitar a voz do diretor, né? Porque, para quem não sabe, o primeiro assistente de direção manda no set. Ele é o cara que manda no set. Por isso, ele dá o ação. O diretor dá o corta porque ele manda na cena.
Então, a cena é dele. Você só vai dar um corte na cena se, por um acaso, estiver passando um avião pela sua cabeça que vai cair na sua cabeça. Aí você dá um corte e fala, abaixa todo mundo. Fora isso, o corta é dele. Exatamente. Não é seu. Então, você vai aumentando ou diminuindo de acordo. É um surf, Denise. Então, se ele é mais artista, menos, é aí que... Não, bacanérrimo. Eu achei bacana trazer isso, porque às vezes as pessoas pensam, né, que é uma coisa muito linear, né? Que o comportamento é meio padrão, e não é. A gente tem que lidar com essas nuances, não só da equipe, mas com o diretor que está ali no momento de criação muito forte, né? E aí eu acho que a base disso tudo, me corrijam também se eu estiver equivocada, mas é o seguinte, é ter o controle, é estudar aquilo, é estudar o roteiro, os planos, né? Você também colocou, Kitty, numa entrevista que eu vi, né, que é isso mesmo, né? Eu já fui produtora de arte, estive no set e fiz, né, trabalhos grandes, assim, a gente estuda, a gente programa, a gente se programa a 120, que eu acho que você falou, não é isso? E na hora que chega no set de filmagem ou de gravação, a gente só está ali com 70% da certeza, né? Então, acho que a certeza passa pelo que a gente é capaz de estudar e dominar aquela situação, né? Não ter uma vírgula que a gente não esteja na nossa mão. Não é um pouco assim, Lama e Kitty? Estudar tudo do set. Começa por você, Laminha. Denise, eu acho que é assim. Essa pergunta é maravilhosa, porque eu recebo muita gente, muitos técnicos, mas a grande maioria quer ser ator. Eu quero ser ator, o que é que eu faço? A minha resposta é, estude. Mas por quê? Por que você acha que o médico não estuda? Você acha que o engenheiro não estuda? Você acha que só porque nós somos artistas, nós não estudamos? Nossa Senhora. Gente, para a gente fazer cada coisinha que a gente faz, a gente estuda, e muito. Gente, vocês que estão vendo um pouquinho da nossa experiência aqui, eu e Kitty, não pensa que é de um dia para a noite. Não é. É muito tempo de estudo, é muito tempo de leitura, é muito tempo de vendo filme, é muito tempo de entendendo o funcionamento de um set, entendendo como é que se lida com a equipe, estudando essa equipe, que é uma das coisas mais fundamentais do mundo, que está nesse barco com a gente. Todos os departamentos, eles estudam muito. O diretor de arte, o produtor de elenco, a cenografia, o figurino, cada pessoa estuda demais para resultar lá. Então, pelo amor de Deus, não baixa santo. Apesar de ser um baiano e ter o candomblé na minha vida, não baixa santo. Você entendeu? Assim, é muito estudo. Você pode ter a intuição, mas estudem, gente, porque é uma arte linda e é uma arte que precisa ser aprimorada. É um conhecimento que precisa ser passado com o universo. Você pode criar coisas através desse estudo. Mas, assim, sou primeiro assistente de direção. Opa! Respeite a sua equipe, respeite o seu diretor, respeite o seu trabalho, veja o tempo de cada pessoa no set, como funciona, entenda que o ator precisa do tempo de segurança, do silêncio, para poder se concentrar, porque é ele que vai botar a carinha ali e que vai estar chorando por uma coisa que ele nem tem noção do que é. Respeite aquela cena de beijo que o cara está beijando, às vezes é uma pessoa que ele odeia, mas está ali e você tem que acreditar. Respeite a verdade de cada um. A palavra respeito, acho que no cinema, na televisão, ela tem que ser usada muito. E assim, entender esse universo do estudo é respeitar uma profissão que será amada pelo resto da vida. Complementa, Kitty. Não, lindo isso, Lama, lindo isso. Você falou tudo. Para você estar num set, assim, quando o Lama fala estudar, né, assim, é louco, mas eu vou fazer um filme com a Eliane Café, se eu não tiver lido Dostoiévski, esquece, eu não tenho a menor chance de falar com ela, sabe? Se eu tô, por exemplo, o Guilherme Weber, ele me ligou e falou assim, eu gostaria que você fizesse meu filme. Eu falei, caralho, eu te acho um artista incrível, porque para mim existe uma diferença gigante entre atores e artistas. Às vezes ele pode também ser ator,
mas ele, artista, nem todos são. Você pode ser um artista por ser ator, mas um artista pleno é uma coisa um pouco além. E o Guilherme Weber é um cara que, pelo amor de Deus, assim, eu não sei o que dizer. E ele me entregou o roteiro e falou, a gente se fala daqui a alguns dias. Eu li o roteiro dele, fiquei perplexa, né? O filme é O Deserto, e falei, caramba, que coisa mais teatral esse filme. E quando ele me ligou, ele falou assim, cara, ele falou, o que você achou? Eu falei, cara, eu achei muito Bechtiano. Ele falou assim, tô fazendo xixi nas calças. De nervoso, é lindo, ele ficou, é lindo. de que você entendeu o que era. Você precisa fazer xixi nas calças. Eu sempre achei que era você, mas agora, foi uma luz divina que veio e me disse definitivamente. Então, assim, ao mesmo tempo que você passa por Dostoiévski, por Beckett, eu sou uma amante do teatro, porque eu sou uma amante dos atores, você também precisa olhar, né? Olhar é muito importante, assim. Quando o Lama fala estudem o humano também, gente. Você não vai para um set de filmagem liderar uma equipe de homens, mulheres, todos os gêneros, todas as cores, o mundo se modificando a cada minuto. Se você não tiver andando com o mundo, você não vai entender que num dia, num set do Boca a Boca, do Esmir Filho, onde 100% da figuração é de uma diversidade absoluta, você tem que entender que o banheiro não vai ter homem e mulher, o banheiro vai ser, entra quem quiser, aonde quiser, sacou? Então, assim, é muito delicado. Então, assim, você precisa ir com muito coração, com muita força, com muita verdade para ser um primeiro assistente de direção, na minha opinião. Por isso eu me identifico muito com o Lama. O Lama, olha, só você olhar para o Lama e ver o quanto ele é iluminado, é um cara delicioso, né? Não precisa andar mais para não só das coisas que você escuta, porque é claro que ele vai liderar uma equipe, é claro, ele vai chegar bravo, só que sorrindo, e vai falar, não vai dar para ser assim, porque um assistente de direção ele tem que ser duro, mas ele tem que ser doce, né? Você lida com o humano. Antes de você falar, coloca a câmera aqui, você tem que falar, por favor, acho que aqui é o melhor lugar, porque o diretor acha, você também, e o diretor de arte acha também, e todo mundo acha, e o produtor acha incrível, e o platô não está parado lá, tá tudo ok. Então, é aqui essa câmera. Então, não adianta você atropelar uma ordem, ela tem que ser dada com muita poesia, sabe? Com muita poesia. Você não vai falar, troca daqui! Não, você vai falar, cara, olha aqui, porque você tem que ter muita humildade como assistente de direção. Sabe? Né, Lama? Não tem como. As coisas não se dão por capricho, elas se dão porque devem ser. Por uma razão, tem uma razão, tem um porquê. Claro. O Lama falou dele e da Kitty, que passaram por todas as etapas para chegar primeiro a assistente de direção, e eu acho que é essa construção do conhecimento, porque tem o estudo e tem a bagagem que vai sendo adquirida, então não adianta você querer pegar entrar como primeiro assistente, eu quero ser primeiro assistente de direção, mas eu não quero ser o resto, isso não existe. As coisas têm um tempo, têm uma bagagem a ser adquirida, esse conhecimento do humano da equipe, das diferentes necessidades. Os grupos são completamente diferentes. Tem o grupo todo mundo, no fundo, é humano, está todo mundo fazendo um filme, mas cada um com a sua necessidade, demanda, característica, gosto, e vai ter que estar todo mundo junto construindo alguma coisa. Então, fazer esse elo aí, como até a Denise falou, o nome do elo lá, eu fiquei grilado de falar elo no começo, porque eu pensei que podia levar para uma visão simplista. Só com o diretor, com o diretor. Exatamente, mas é verdade que é um... Tudo, com todo mundo, com todo mundo, né? Essa bagagem tem que ser construída com o tempo e amadurecida para ficar bacana para todo mundo. E essa dobradinha, até que o nosso querido Paulão Costa está aqui, e já está aqui, olha, vocês já viram mandando beijo para todos. E como Paulão, é que é essa irmãozão. dobradinha? Vamos dizer que tem uma dobradinha maior com o platô. Como é que é isso? Como é que é essa relação? O primeiro assistente do platô, como é que vocês
trafegam, né? Assim. Ó, essa quem vai responder é a Kitty, mas eu só queria abrir uma coisa aqui para nós. Você já viu como a Kitty está vestida de... Olha a cor da Kitty, olha a minha cor. A gente anda junto, ela está com preto e branco, eu estou também com preto e branco. É uma loucura isso. É muito doido, eu estava aqui olhando. Muito lindo, essa maluquice. É muito bacana. Paulão, beijo, tá com o Kitty aí, ó. Segura a onda, meu irmão. Vai, Kitty. Não, cara, assim, depois o Lama vai falar um pouco do que é isso, qual é essa função, como é essa função no set de televisão. Num set de... Inclusive, acabaram de entrar o Henrique Castelo Branco e o Paulão, que já está aí, que são pessoas que eu amo, e que, enfim, esses dois, para mim, são preciosidades. Bom, toda vez que eu entro num filme, eu peço licença à produção de dizer, eu ajudo a escolher o produtor de set. Por quê? Ele vai trabalhar para vocês e para nós no set. Se a gente não tiver uma afinidade com essa figura, é um strike, gente. É um strike. Porque imagine o seguinte, o primeiro assistente de direção fica ali na bolha, né? Ele está na bolha, tá ele, o fotógrafo, o time, o primeiro, segundo assistente de câmera, tá continuista, o diretor, o elenco, quer dizer, uma bolha, o maquinista, o eletricista, são pessoas primordiais ali para aquela bolha acontecer. Se eu não tiver atrás de mim, linkado a mim, amorosamente, um cara onde eu fale, preciso de você agora, silêncio naquela casa, senão o meu diretor, que nesse segundo ele está um pouco estressado, ele vai parar a cena, o que os atores estão fazendo, que são uma parada fenomenal, é o dia deles, é a cena mais importante, eu vou acabar com a cena. Se o cara não entender com toda não sei se usa mais essa palavra cavalheirismo, né? Eu não sei, algumas coisas eu estou aprendendo, mas com toda a elegância, é uma coisa mais legal. Com toda a elegância, não falar assim, deixa comigo e se preocupa com a cena, não dá. Eu preciso desse cara. Eu preciso que esse cara, do mesmo jeito que eu formo uma bolha para os atores, o fotógrafo e o diretor naquele momento, né? Porque diretor de arte entra e sai, mas assim, a gente tem uma bolha ali que é a câmera, que é o diretor, que é o elenco, ali aquela coisa precisa acontecer, ali é um evento, ali é uma performance, aquilo só acontece uma vez, que é aquilo que você viu na outra live, onde você viu, não sei onde eu falei, mas você se prepara, a gente se prepara 200% para estar no set. Quando a gente chega no set, a gente entendeu que a gente sai do ponto A, vai para o ponto B. A gente até imaginou que naquele dia vai fazer 19 graus. A gente até imaginou que o vento vem da direita para a esquerda. A gente até sabe que o plano de filmagem está construído de um jeito onde, quando a gente chegar do outro lado, o rio não está seco e depois a gente não vai conseguir voltar. Né? É uma estratégia do tamanho do mundo para acontecer. Então, você estuda. Para quê? Para quando você chegar no set, você está 70% preparado. 30% é a sua arte. A arte da liderança, a arte de segurar os maus humores, né? Porque a coisa mais difícil para mim para mim não, para todos nós do cinema, é administrar os humores, né? Porque todo mundo chega de casa, brigou com a mulher, perdeu alguém na família, furou o pneu do carro, ele chegou atrasado, ele levou uma bronca por algum motivo X. Quando no café da manhã eu acordo, eu nem tomo café da manhã no set, porque esse momento é o momento que eu chego em todos os grupos e eu descubro, escaneando cada um deles, como eles estão, para saber como eu vou liderá-los, senão não tem como. Às vezes até o meu platô, falando dessa figura, pode estar num dia bom, mas é aquilo. Quando você é titular de um jogo, e um platô assim como um diretor, assim como um fotógrafo, assim como um ator, você tem que jogar pelo menos bem. Não dá para jogar mal. Não tem como. Você não tem essa chance. Então, quando o Lama fala inteligentemente, sabiamente, que tem que estudar muito, gente, estudar muito. Tem que ter boa memória. Isso vai a dica, hein? Fica a dica para o mundo aí. Tem que ter boa memória. Não brinque com a sua memória. Senão você não vai conseguir estar na frente de todas as pessoas do set. Você só consegue estar à frente dessa galera se você souber
Você, num determinado momento, é o cara que mais sabe no set. Não é o cara mais inteligente, mais esperto, não é nada disso. Mas é o cara que tem todas as informações. Você, o diretor e o produtor executivo. Então, o platô é fundamental num set que é onde tudo acontece diferente. Daniel caiu. Também. Depois disso Arrebentou. tudo, ele foi, depois desse Lama, depois disso tudo, dessa nossa aula sobre essa relação, né? Lama quer falar alguma coisa mais? Claro que ele quer. Sim, porque assim, nós somos nossos braços direitos e esquerdos. Paulão, Caran, Edu, meu Deus, Henrique Castelo Branco. Nossa Senhora. São monstros, parceiros, e que estão com a gente. Meu máximo respeito ao platô. Por essa parceria. Uma dificuldade na minha transição, quando eu cheguei em 2012 na Rede Globo, eu não tinha meus platores para me acompanhar. Opa, como é que eu resolvo isso? Caraca, meus meninos ficaram todos no cinema. Opa, Lamartine, vamos nos adaptar a essa nova realidade da sua casa? Vamos. E aí eu fui conhecer a realidade da televisão. E aí eu encontro o Guto, eu encontro o Marcelinho, eu encontro a Lili, eu encontro o Gabriel, eu encontro os produtores, os supervisores de produção, que, na verdade, faz uma linha platô e conduz isso. Claro que não completamente diferente, mas de uma maneira diferente. A produção organiza tudo na televisão e no cinema somos nós na direção. Ok. Entendendo que eu não tinha mais os meninos enquanto platô e que eu me adaptei a ter os nossos monstros da televisão, eles conduziram a gente muito bem. E fazem isso muito bem hoje em dia. E nós, com a coisa do Daniel Filho, Zé Velamarim, tentando fazer uma mesma arte, ele deixa o primeiro assistente de direção conduzir muito o set. Então, nos nossos projetos na TV Globo, o Zé, a Mora, enfim, com todos que eu trabalhei, a Denise, todos respeitam o primeiro assistente de direção. Então, assim, a gente continua conduzindo com os meninos supervisores de produção do nosso lado, mas numa retaguarda, mas levando em consideração, continuo usando. Eu acho que Kit, eu consegui trazer muito dos meninos para os meninos daqui, muito do Paulão, do Edu, do Henrique, do Caran, para o Guto, para a Lili, aí eu fico com eles ficam lá, Martini, filha da mãe. Tem a nossa grande união aqui também. Então, assim, os meninos aprenderam a me conhecer, não sou uma pessoazinha quietinha, não sou uma pessoazinha fácil, não sou um louco hiperativo, sim, que faz um diacho para aquilo acontecer, porque o entretenimento, a nossa arte, é o grande responsável. Eu não estou ali para ser o assistente de direção do Zé Velamarim, não. Eu sou assistente de direção do projeto chamado Amor de Mãe. Exato. E isso é a coisa mais linda. Pelo amor de Deus. Então, enquanto isso, cada um da nossa equipe, ele é respeitado por isso. Então, assim, os nossos platôs, produtores, eles vão embora. Kit, eu digo que aqui a gente tem uma vantagenzinha, que a gente se preocupa mais artisticamente. E os meninos da produção nos dão suporte de chegada, bota para vestir, bota para comer, então eles têm uma retaguarda que deixa a gente mais criativos. E aí vem uma coisa muito interessante que aconteceu. Eu cheguei na televisão e eu consegui descobrir que eu podia sonhar um pouquinho mais. Que lindo. Que eu tinha uma produtora gigante por trás, que tinha como é que eu te digo, um respaldo por trás que nos daria condições de realizar da melhor maneira possível. Uma cidade cenográfica louca, de gigante, uma equipe de uma estrutura grande. Opa, Lamartine, mas pode tudo? Não, não pode tudo. Tem o mesmo orçamento que a gente tem no cinema, mas é uma produtora grande.
é uma produtora que vai entender que o seu projeto vai funcionar. Então, meus lindos platôs, amados, Paulão, Caran, Edu, nossa, como a gente... E outra, é um casamento que faz assim... Tem que ter um embate, sim. Eu quero ir para lá, mas você não pediu... Blá, 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 blá. E resolve, e a gente não se odeia, a gente se respeita. Exatamente. Discussões são produtivas. Absolutamente normal. Claro. Normal. Claro. Respeito cada um deles, assim, é uma loucura. Falaria horas desses meninos, falaria horas dessa direção de arte, dos fotógrafos da vida que nos dão loucamente, pedem 30 minutos, e aí a gente vai perguntar o tempo, e a resposta é o tempo 30 minutos. do tempo do cinema. Não, Vansan, é o tempo daquela arte, daquela luz linda. A gente trabalha, gente, com esses... Não vou usar a palavra ego, não vou, mas a gente trabalha com esses corações apaixonados pela arte de realizar um entretenimento. E cabe a nós, sensivelmente, entendê-los e saber dar um limite com muito carinho. Sim. E conduzir para que a gente não pegue este barco e não afunde ele quando ele começar a navegar ali durante 20 minutos. Esse barco seu, Kitty, não vai sair nunca mais da minha vida. Ave Maria. Olha só, tem uma coisa que eu queria ver, né, Kitty falou, e Lama também falou, realizar o que é possível, né? Porque a gente tem o que é desejado e o que é possível. E aí, no meio disso aí, fica, né? Pode parecer muitas vezes, aparecer uma frustração. Então, assim, efetivamente, como é que vocês lidam com isso, né? Como é que esse diálogo com o diretor, né? Falando do tapete vermelho, né? Que do início que você usou como uma metáfora, né? Quando ele acha que talvez o tapete pudesse ser um pouco maior e, na verdade, ele está ali um pouquinho menor, mas é um lindo tapete vermelho que ele tem de, né, sei lá quantos metros ao invés de quilômetros. Como é que é esse possível? A largura, né? Os quilômetros até têm um fim, né? Muito louco, mas os quilômetros têm um fim, porque uma hora você contou a história. Então, o problema é a largura, é onde você vai pisar. Então, assim, existe uma coisa que o Irandir, o nosso grande Irandir, ator, fabuloso, pelo amor de Deus. Maravilhoso. Um ser humano fabuloso. Eu trabalhei com ele no Redemoinho, o filme do Vila Marim. E Lama também já trabalhou muito, porque ele é um ator que trabalha muito com o Vila. Muito. E o Irandir, ele e o Julinho Andrade fazendo, Dirapaz, enfim, um elenco fabuloso, mas os dois eram os protagonistas, e eles são dois atores. O Julinho eu já trabalhei em muitos filmes, o Serra Pelada, No Sob Pressão. O Julinho realmente é no Elis. Eu já trabalhei com o Julinho por uma coincidência. Lindo. Ele já passou por mim muito. Só que são atores absolutamente diferentes. O Julinho é um ator que me pede, ele fala assim, pede para Kitty para eu ir para o set que eu não quero esperar no camarim. Já o Irandir o Irandir não fala. Então, não o Irandir fala. Tem que entender o que ele quer. Então, você pega esses dois atores e fala, deixa o Julinho vir, mas pede para ele falar comigo antes de qualquer passo. Aí ele vem, olha para você fala, oi, Ju, oi, Kitty. Falei, você pode, mas ali não, que é perigoso, você pode ficar aqui. Ele pega a câmera dele e ele é um artista da mais profunda qualidade. Sai tirando foto. Enquanto isso, você vê o Irandir andando de bicicleta e não sai do personagem. Aí você fala, bom, como é que a gente administra, né? Porque, além de tudo, né, eu já trabalhei com muitas duplas muito poderosas, o Chico Dias e o Luiz Vasconcelos. Então, duplas que são gênios no mais alto grau. E o Irandir, um dia, sentado na sua mesa de almoço, nos tempos que a gente podia comer juntos, né, Lama? Agora não pode mais. Mas, enfim, isso vai passar, gente, isso vai passar. Vai passar, claro que vai. E aí, o Irandir falou assim, eu sempre comia perto deles, assim. Aí, uma hora ele falou assim, Kitty, eu fiz assim, ó. Porque como ele não fala, eu falei, puta, todo o ouvido do mundo. Eu fiz assim, ó. Fala, cara. E ele falou assim, eu entendi. Eu entendi agora o que é um primeiro assistente de direção. Eu não sei se eu entendia muito,
Eu já passei por muita gente legal, muita gente foda, só que eu não entendia. Eu não sabia dizer isso em palavras. Eu, assim, isso daqui vai ser monumental, eu queria gravar, sabe? Ele virou e falou assim, vocês são a graxa da bicicleta. Vocês são a graxa de toda a engrenagem. Eu falei, que poesia. Cara, não podia falar uma coisa melhor. Você é a graxa, você faz toda a engrenagem andar de uma forma boa. Né? Você faz a engrenagem acontecer. Então, assim, quando a gente vai para um set de filmagem, você tem que manter uma equipe e um elenco totalmente sintonizados para qualquer coisa acontecer. É sintonia que chama. E não adianta, não tem outro nome. Não tem outro nome, porque é fácil. A tela do cinema, a tela dos streamings, da TV, elas pegam a energia que está acontecendo naquele set. Vai para a tela, não tem como. Não tem como. Então é isso, assim. É quase que... não tem, as mulheres, quando estão filmando juntas, elas começam a menstruar todas juntas. Sim, né? Isso é uma coisa normal, né? Para atrair o macho, os grupos de leoas, para atrair os machos, elas ficam juntas no cio. Isso acontece num set de filmagem, né? O set tem um momento engraçadíssimo. Tem dia que todo mundo vem com a mesma cor. E eu não estou falando do preto que eu uso. Um dia eu cheguei no set da Lili Café, narradores de Javé, no meio da Bahia, e eu fui com uma camisa laranja, quando eu só uso essa cor, mas eu ainda usava uma cor naquela época, e eu estava lá, tava o diretor de fotografia, ela, o câmera e um boy de set, todos com uma cor que não é fácil de ter. Né? Um dia, o Dedé, que está aqui, tem um dia que a gente chega no set, está todo mundo ou com cinza e vermelho, ou com... Você fala, caramba, gente, o que está acontecendo? Então, é uma sintonia que, se não acontecer, você então não tem como liderar, né, Lama? Não tem como. Não tem. Irandim, gente, Irandim é uma coisa de louco, de louco. Essa analogia da graça é muito legal, porque é exatamente isso, né? Eu acho que a direção não é um portador de boas e más notícias. Não. Ele está azeitando, está preparando, está fazendo. As coisas estão acontecendo porque estão preparadas, né? As coisas estão acontecendo porque estão pensadas. A estratégia lá atrás que aqui tu falou, né, está pensada. O Lama falou da estratégia da questão do pode tudo ou não pode nada. Pode tudo que a gente combinar. Pode tudo que for preparado e planejado. Pode tudo. Pode tudo que a gente combinar. Senão não pode nada. Se ninguém combinar nada, não pode nada, no fim das contas. É uma grande comunicação mesmo. Porque, é uma grande comunicação. Quando a gente vira e fala assim, mas a gente não combinou, a gente não quer dizer eu te disse, ou a gente não quer dizer uma respostinha. A gente não combinou, deixa... Porque assim, às vezes você escuta de alguém da equipe, fala assim, poxa, mas essa ideia não é melhor? Sim, essa ideia é melhor. Aí você tem que explicar em 30 segundos, porque você não tem tempo a perder, que essa ideia que você deu realmente é genial, mas se a sua ideia entrar aqui, as outras 6 ideias boas que a gente ficou trabalhando durante 6 meses, elas não vão existir. Então, por que sua ideia que entrou agora é mais importante que as 6 ideias de antes? Aí a pessoa fala, tudo bem, você sempre me convence. Eu falo, não, eu estudo. Agora, olha só, e essa ligação com a produção, né? Porque a gente está falando de 7. Só que não é, né? A vida não é só esse glamour de 7, né? Até parece, né? Não. Mas assim, e quando a gente está na pré, pois é, e quando a gente está na pré, e quando a gente está ali começando, né? Como é que é o dia a dia do primeiro assistente junto ao produtor, né? Qual é o papel? O que vocês, né? O que vocês demandam? O que vocês são demandados? Como é que é isso? Vai lá, Lama, arrasa nessa resposta. Então, o nosso paralelo é muito maneiro, porque assim, no cinema, o nosso primeiro contato é com o diretor e a partir daí, entendendo isso que a gente já falou, a gente chega até a produção. As nossas etapas, Denise, e isso para mim é o que eu preciso chegar
até a Rede Globo também, que é a nossa hierarquia. Então, você recebe um roteiro, você faz uma análise técnica. Essa análise técnica é da sua cabeça. Ponto. Você sozinho, dentro da sua casa, com o computador, só você. Então, você imagina absolutamente tudo. Né? Em cima de muita experiência, né? É a primeira provocação que você vai dar para o mundo, né? Aí você vai até... Isso. Aí você vai até o diretor. Olha, pensei nisso aqui. Beleza. Disso aí, este orçamento chega até a produção. Então, assim, no nosso orçamento, cabe chegar até aí. Não cabe chegar lá. Então, os nossos tapetes largos, eles começam a ser estreitados. Ou poderão ser alargados. E aí a gente vai ter essa parceria. Aí começa, não é uma... Eu costumo dizer, as pessoas sempre falam assim, mas é produção versus direção, vocês brigam. Não. A gente tem que ir no paralelo, a gente tem que ir junto, discutindo, sim, e lutando para fazer, porque, assim, é muito doido, porque se você deixar, a coisa desanda. Então, às vezes, eu bato muito pé e digo, opa, pensa bem, por que vocês estão fazendo assim? Por que a gente não pode fazer assim? Então, às vezes, aí lá vem o chato, ou lá vem o cara que não está pensando ai, caraca, lá... É isso, porque essa é a nossa função. Se a gente deixar correr frouxo, vai-se embora, e a gente não pode deixar correr frouxo. A gente tem que estar realizando um trabalho artístico dentro de uma produção. Produção e direção andam juntas, lutando. Dentro de um orçamento, a gente vai fazer da melhor maneira possível. Isso eu vou lutar a vida inteira, e vou lutar para fazer o melhor artisticamente dentro de um projeto. A Kitty já passou por 50 mil, eu passei por 50, por 45, e sempre digo, aonde a gente esbarra não tem orçamento para isso. Opa! Aí entra a criatividade. Lama, desculpa interromper, mas é o seguinte, eu acho que é o conjunto de escolhas, né? O orçamento geralmente é um saco de dinheiro que já existe, pelo menos o cheiro, a cara. Depois que alguém dá a estimativa, geralmente é o dinheiro. Nunca vi estimativa aumentar, mas ela às vezes diminui. Exatamente. E aí, depois que você tem o dinheiro, são escolhas. Quais são os recursos que... E nisso, o assistente de direção é fundamental, porque muitas vezes o diretor e as equipes querem utilizar todos os recursos possíveis para ficar a história do caralho. Mas quais são os recursos que contam a sua história da melhor maneira? Exato. Porque com essas escolhas é que você vai ajustar a largura do tapete em diversos momentos. Esse tapete não tem que ter uma largura só, ele pode ter várias larguras, mas a gente tem que fazer escolhas, né? Eu quero o meu filme todo feito com câmera car, com drone e com Steadicam. Amigo, não dá para você dizer quais são as cenas que você quer o Steady, quais que você quer o drone, quais que... Aí você vai ter, porque se você só me disser isso, a gente nem começa o trabalho, porque não tem. Mas as nossas escolhas criativas juntos com o assistente de direção, que nos trazem soluções que, às vezes, não estão nem à vista do diretor, mas quando o diretor escuta, ele geralmente compra, porque elas têm alguma lógica, que fazem esse trabalho da direção e produção andar de uma maneira que, no fim, a gente tenha tido prazer e não tenha lutado. Não pode ser ruim, tem que ser prazeroso. E a gente tem que andar junto. Pelo amor de Deus, assim, a criatividade que a Kitty falou. Exatamente. A criatividade que a Kitty falou é essa. Ok, não podemos ter 200 figurantes, beleza, mas olha o caminho. Pega a tua lente, vamos ali, escute aqui, vamos ver. Como é que eu consigo te ajudar a fazer isso e a ficar da melhor maneira possível? Gente, nós estamos trabalhando com sentimentos. Não é porque a pessoa é produtora que ela não tem sentimentos. Ela não é fria. Pelo contrário, eu acho que ela sofre tanto quanto. Mas é porque é barra pesada. É porque talvez eu seja casado com uma grande produtora executiva e eu sei o quanto é ruim dizer não tenho, não posso. Porque sofre do mesmo jeito. Talvez criem artifícios para poder falar isso, que não poder realizar um sonho de um diretor que está ali querendo fazer. Então, assim, nós, enquanto assistente de direção, vamos aqui, opa, eu posso afrouxar aqui, mas eu posso pegar ali.
a criatividade que a Kitty falou é fundamental para a gente fazer isso. Então, assim, produção e direção, olha, tem que andar assim, ó, para frente e vamos junto, discutindo a melhor maneira de se colocar o orçamento para andar. Eu tenho uma máxima que eu gosto de falar muito, que é assim, a ideia da produção é fazer, não é não fazer. Porque a gente quer, o produtor não quer. Não, o produtor quer tudo, mas da maneira possível, como vamos conseguir, com as nossas, porque assim, as nossas escolhas também se refletem na nossa satisfação, né? A gente ter escolhido corretamente, a gente ter escolhido aonde apostar nossos recursos, faz com que, com o resultado da obra, a gente fique muito satisfeito, e é o nosso trabalho, no fim das contas, né? Agora, tem uma coisa bastante deliciosa, eu acho, desse trabalho, né? Do trabalho de quem produz cinema, entretenimento de uma forma geral, audiovisual, que são os ganhos pessoais que a gente tem ao longo das experiências nas produções, né? Então, eu no início falei aqui dos trabalhos fantásticos que vocês dois fizeram, e que é isso, né? De repente você está lá no sertão de não sei da onde, convivendo com uma cidadezinha, conhecendo, dormindo na casa de uma tiazinha. Então, além de toda a satisfação da realização do trabalho, como vocês dois estão frisando muito, né, que né, olhar as pessoas é muito importante, e olhar o entorno ajuda muito na criação do que a gente está, né, se propondo ali naquele momento, mas tem um ganho pessoal, né, tem uma experiência quase, né, sociológica, antropológica, assim, que a gente faz quando está fazendo produção. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho também, né, do que a gente tem de ganho pessoal quando a gente está viajando para cá ou para lá fazendo isso tudo. Complementando só uma coisinha do que o Lama falou de produção e direção, é tão importante andar junto, porque, assim, eu acho que as pessoas do cinema, elas não podem ser burocráticas. Isso não significa que elas não são organizadas, estudiosas, compenetradas, terem foco, porque, assim, a criação, o produtor também é um criador. O produtor também pode dizer, cara, a gente vai usar o drone nessa cena e não usar um stead nessa. Isso faz sentido. Então, por isso que não tem como haver brilho. Eu, assim, toda vez que um diretor me chama, ou um produtor executivo, né, porque ambos têm o poder de chamar um primeiro assistente de direção, porque somos um trio, né? É um trio, diretor, produtor executivo, direção. No cinema é quem literalmente resolve tudo e dizem ao produtor grandão o que estamos fazendo ou não estamos fazendo. Então temos muita responsabilidade. Então é muito interessante quando o produtor também pode dizer isso, porque assim, o primeiro assistente de direção, se a luz está caindo, se a gente está filmando, se a gente tem 2 cenas e a gente sabe que a gente só vai fazer uma e a gente nunca mais vai voltar naquele lugar, a gente vai ter que dizer para o diretor, faz essa porque a outra ela é cortável. Então você tem que entender de roteiro, você tem que entender a história. Então quando assim, quem chega num set e não entende o que um primeiro assistente de direção faz, é muito ingrato para essa pessoa, porque ela não entende, não vai entender a dimensão. Ele não é o cara que manda. O quê? What? Manda? Não existe essa palavra. Não do assistente. Tanto que eu tenho uma luta gigante para que os segundos assistentes eles se equiparem ao salário do primeiro, porque existem segundos assistentes que são muito fodas e que não têm capacidade normal. Assim como eu tenho pouca capacidade de ficar na mesa, eu não sei como eu consigo ficar parada aqui nessa live. Entendeu? Porque o assunto tem que... Senão eu também acho que todos nós. Eu faria assim. Eu estaria assim. Eu não sei sentar, né? A gente não senta num set, imagina numa live. Né? Então, eu fico assim, pra frente, pra a gente mexe direito. Eu tomo água, né? A gente é bicho assim, né? A gente então, não para, é uma loucura. Não para. Nessa hora, eu vejo os fotógrafos olhando para mim e falando, discutindo a cena, a gente chama o diretor, a gente discute, eu passo um rádio ou um telefonema para o produtor e falo, vamos cortar essa cena. Não tem o que fazer. Ele vai dar o ok, a gente, às vezes, não tem nem esse tempo, o produtor executivo vai ter que se responsabilizar, a gente se responsabiliza e a gente segue. Então, assim, não existe produtor executivo, assim como o Adriano Tegido, uma vez, ele falou para mim, ele falou, Kitty, quando eu entro num filme, eu pergunto 2 coisas.
quem é o diretor de arte e quem é o primeiro assistente de direção. E eu faço todas as perguntas do mundo, mas a pergunta de quem é o produtor executivo, para mim, é fundamental. É fundamental. É um cara que vai estar comigo, e se ele tiver humor, se ele tiver bom senso, cara, a gente voa. A gente voa. Se ele não tiver humor, vai ser chato, porque é um casamento que não vai rolar. Aí sim tem essas brigas bobas, né? Eu tenho assim, imagina, eu tenho produtores executivos que são meus amigos íntimos, de tanta parceria que se tem. Então, quando vem um, que de vez em quando vem um ou outro, que eu falo, puta, sério mesmo? Sério mesmo? Eu não estou aqui para dizer não para você, eu estou aqui para falar, vamos junto. E a mesma coisa, os produtores executivos falam para alguns assistentes de direção, vamos juntos, porque é isso, não tem como. Eu até esqueci a pergunta que você fez, desculpa. Eu te repito. Então, vou te lembrar. Das nossas as andanças. Vai lá, as andanças da vida. É uma loucura, Denise, porque, assim, a gente larga a nossa casa, a gente larga a nossa vida, e a gente se entrega num universo da onde quer que seja. Então, assim, é o sertão, são 6 meses que a gente ficou lá, como Onde Nascem os Fortes, morando em Cabaceiras, Ribeira, Gurjão, São João do Cariri. São cidades pequenas, mas que as pessoas têm um coração gigante. E eu tenho amizades que eu fiz durante esse tempo, que até hoje eu falo com todos eles. Então, assim, a saudade de casa é muito grande, mas hoje eu te digo que a saudade de Cabaceiras é muito grande. E a gente chega com um circo gigantesco. Arma a tenda, vem, vambora, aí chama todo mundo. E as pessoas vão chegando para assistir o espetáculo. Só que eles não viram aquilo nunca. E cabe à tua sensibilidade trazer cada senhorinha, cada vaqueiro, cada ser daquela região que só vê aqueles atores pela televisão, fala, meu Deus, eu vou ver ao vivo agora. E você consegue trazê-los para o mundo. E com muito cuidado, você consegue dizer para eles, falar, olha, vem com a gente, vem com esse amor que você tem por essa história, e você transforma. Meu Deus, Onde Nascem os Fortes foi uma experiência de louco, que eu coloquei pessoas sendo policiais, mulheres rezadeiras, e vamos lá, os que choravam, os que se ajoelhavam numa pedra lá do Lajeiro Pai Mateus, e eles respeitam, ele olhava para mim e falava, seu Lama, e agora, vamos fazer o quê? Então, o seu Lama é maravilhoso, porque, assim, chorei muito quando fui embora, choro muito, assim, eu sou um chorão, não adianta, eu tenho uma emoção muito grande, eu amo a figuração da cidade cenográfica que está comigo, eu trato eles com muito carinho, aliás, que tinha uma diferença que depois eu vou te contar, é uma loucura, ser assistente de direção na Rede Globo, que você começa a ter o seu elenco principal, é a sua figuração, então você trata eles com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho, e tem o Irandi também do outro lado, é muito doido. E eu tenho esse pessoal todo do universo das nossas viagens, do Recife, da Paraíba, de São Paulo, do Brasil, que, humildemente mesmo, gente, a gente pediu licença, a gente entrou e a gente foi muito bem recebido. Mas aí é o que eu falo, Denise e Vansan, aqui sabe disso. Para você chegar na casa de qualquer pessoa, com licença, posso entrar? Sim. Estamos chegando para fazer, eu queria te convidar para você brincar com esse brinquedinho nosso. Você aceita? Ô, Lama, meu filho, não. Como é que eu faço? Faz assim. Porque, no fim das contas, gente, cinema e a televisão, a gente imprime o humano. Gente. Imprime o humano. É isso. Se a gente não tiver do outro lado da mesma forma, não vai sair, não vai ser bom. Não tem saída. Não. É lindo. É maravilhoso, Kitty. A tua viagem, Kitty, é lá em Cataguases, sabe? Não, cara, o que eu posso dizer é o seguinte, não tem glamour nenhum em ser primeiro assistente de direção. Eu passo 8 meses fora da minha casa, tá, gente? 8 meses.
Então, assim, Festa da Menina Morta, 36 horas de barco numa cidadezinha. 36 horas de barco. Se você tivesse que ficar doente, tinha que ser terça-noite para quarta de manhã pegar um avião, porque uma vez por semana tinha um avião. Senão, você ia ter que pegar um barco ou uma rabetinha que ia atrás de algum barco que já saiu. Né? No Pará, tanto Serra Pelada quanto o filme da Lili Café, o Sol do Meio-Dia. Passei 5 meses lá. Você fica longe da família, não tem jeito. Filme do Selton Mello. A gente estrategicamente decidiu morar em Bento Gonçalves e filmar numa circunferência de 1h30 para que a gente pudesse fazer um filme lindo, gostoso, confortável para manter a equipe feliz. Porque também não adianta não manter a equipe feliz. Né? Você tem que manter uma equipe feliz. A equipe precisa estar com bom humor para ir para o set. Elas precisam comer bem, elas precisam dormir bem, elas precisam de abraço de manhã, seja lá da forma que for. E na pandemia eu já estou pensando isso tá horrível, Kitty. Oi? Não abraçar tá horrível. Não abraçar tá horrível. Não abraçar tá horrível, nem não, te conto. Horrível. Nem te conto. Já tenho histórias sobre isso. Então, assim, Denise e Vansan, é lindo demais. Você está em Vila dos Picotes, que fica no meio de João Pessoa. Daí você fala assim, cara, que lugar é esse? Fica 1 hora de João Pessoa. Você fala, velho, onde estamos? Para onde vamos? O que queremos? A gente é muito bem recebido. Eles abrem os braços. As cidades grandes recebem menos do que as cidades pequenas. Né? Sim, São Paulo e Rio recebe um pouquinho menos. Por quê? Porque a vida gira. Ainda a gente não conseguiu abrir para o Brasil inteiro, que estamos lutando bravamente para que profissionais do Brasil inteiro possam estar na mesma vibe de Rio de São Paulo, mas saindo daqui, caramba, né, o Boca a Boca, a série da Netflix que a gente fez agora, a gente foi para Goiás Velho, a gente morou em Queluz, o filme do Matheus lá em cima, o do Celton, o Palhaço, a gente foi para Minas, em Ibitipoca, quer dizer, sem glamour, com muito calor, a gente chega, a gente é um circo mesmo, a melhor imagem é essa do Lama, a gente chega e monta uma lona, e eles olham e falam, todos querem vir com a gente. Eu tenho uma história, Lama, eu tenho uma história que é de arrepiar. Bernardo está falando aqui, Bernardo Sá está falando só aqui, para pontuar aqui, e literalmente alguns vão embora às vezes com o circo, né, Bernardo? Muitos vão embora. É verdade, Bernardo veio. Bernardo veio, Kitty. Maravilhosas, na verdade. O Bernardo hoje é um excelente diretor e ele um assistente, velho. Um cara gênio, um cara amoroso, um cara lindo. Então, gigante. Assim, gigante, um coração gigante, do bem, nossa, muito lindo. Eu te cortei, desculpa, você estava falando de chegar, montar um circo, a gente chega a montar tenda, e aí... E aconteceu uma história fabulosa. Em 2001, no set da Lili Café do Narradores de Javé, todo mundo se apaixona pela gente, né? E vem, principalmente as crianças. Aí chegou um menino no final do último dia, que ele era um cara que eu amava, que eu falava, cara, como eu amo esse moleque, dava vontade de trazer, mas ele tá na vida dele, eu não posso fazer isso. Aí ele virou e falou assim para mim, eu gosto muito de você. Posso ficar com uma lembrança sua? Não era o último dia, não. Faltavam uns 10 dias. Vai chorar, Lama. Eu falei, claro que pode. Ele falou, o seu boné. Aí eu falei assim, meu boné? Aí eu pensei, cara, é o seguinte, eu tenho 2 bonés, e eu boto um para lavar e uso o outro, eu não posso te dar ele agora, porque a gente vai seguir viajando e filmando. Mas eu chego em São Paulo e eu te mando um boné. Eu cheguei em São Paulo, fiz um pacote de bonés para ele, a foto dele e mandei para ele. Há 2 anos atrás, ele chega em São Paulo, já grande, né? Já adulto, me escreve no Facebook, Kitty, eu nunca te agradeci os bonés. Estou aqui para agradecer. 15 anos depois, velho. Cara, isso não paga. É uma loucura, Kitty. É impagável. É impagável. E, meu Deus do céu, o que a gente recebe é emocionante, sim.
É duro, é puxado, é trabalhoso, mas tem um lado que é uma loucura, meu Deus do céu, tem um lado... Ave Maria, quando você vê aquele olhinho olhando e te perguntando assim, meu Deus, o que é que eu faço? Eu faço o quê? Eu vou para onde? E você tem que, ao mesmo tempo que você conduziu o projeto, você tem que ter o tempo deles. Você tem que virar para eles e dizer, olha, o teu caminho, você vai fazer isso, isso e isso, vamos aqui. Gente, quer ver coisa mais louca do que se pegar um povo e mandar eles rezarem, eles cantarem, eles vão para a chuva. É muito doido, sabe? Meu Deus, eu tenho imagens que é uma loucura. Assim, não, e com aquela frase, que nós estivesse aqui. É muito doido, porque assim, o Cidade de Deus tem uma cena na minha vida, que é a cena da morte do Bené, onde eu estava começando a ser primeiro sem direção, Fernando muito doido, a caixa estava ali, virada, e aí eram 500 figurantes, Isabela Teixeira, minha amiga, era uma segunda assistente, olha só, a gente é muito doido, porque a gente vai e volta, a Isabela era a segunda assistente de direção do Cidade de Deus, e ela conduziu lindamente este dia, ela fez um exército de figuração que chegava, vestia, botava peruca, comia, ia para o set, enfim, ela me deu uma retaguarda gigante numa quadra de tênis e que virava e falava assim, gente, vai acontecer uma coisa, vai acontecer uma cena tal que o cara vai dar um tiro e quando eu falar tiro, vocês vão sumir. Ai. Meu Deus. Na Cidade Alta, ali em Cordovil, um menino maluco, que era eu, tentando fazer isso, num lugar que não tinha para onde ir. Mas eu virava para ele e falava assim, gente, vocês não podem aparecer até a gente falar que cortou. Vocês entenderam? Sim. E aí o som tocando, para não sei o que, e lá vem a cena, era um plano sequência gigante, o César Charlone junto com o Fernando, vem, volta, tira a roupa, volta. É uma grande cena. Na hora que o neguinho atira de longe, eu dou o sinal, o Lúcio André, que era o meu segundo assistente do set, fala, Lúcio, agora, tiro. Eu falo, tiro. Essa pega pesada, essa pega junto. Eles desaparecem numa cortina de luz que o César tinha feito, num lugar onde... Enfim, eles se escondem, que se vocês virem o filme de novo, vocês vão olhar e falar, cadê eles? Onde é que eles estão? A cena continua, a Alice Braga abraça o Felipe Hagensen, o Leandro Firmino chega, tem uma emoção gigante, uma gritaria gigante, e o nosso elenco participativo, a nossa figuração, em silêncio absoluto, ninguém dá um pio, a cena se desenvolve, vai, todo mundo tenso, choro, grito, tudo dos 4 atores ali no chão, e todos quietos, parados, e eu assim, pelo amor de Deus, ninguém sai, pelo amor de Deus, ninguém sai, pelo amor de Deus, ninguém sai. Fernando olhou para mim e falou assim, cortou, Lama. Falei, cortou. Gente... Brotou gente do chão. Nunca mais, sabe assim? Então veio gente de tudo quanto é canto, e aí eles ficaram emocionados por terem realizado uma grande cena, então eles voltam, eles aplaudindo a eles mesmos, e eles se abraçavam. Gente, é uma catarse. Eu acho Fazer o que a gente faz. Eu acho que tem uma coisa, né, Lama? Porque a gente está ali a serviço de uma história, mas por isso que eu provoquei essa pergunta, e a gente sai com um repertório gigante de histórias para a nossa vida. Assim, Paulão está colocando aqui, né? Não sei se Kit está lendo aí, mas Paulão está colocando aqui. Eu e Kit fizemos um filme em Belém, nos povoados ribeirinhos, e não esqueço um dia em que um grupo de crianças recriou o set, com equipe técnica, assistente de direção, platô, som. Foi maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, porque eles entram na brincadeira, eles entendem, né? Sim. É muito bonito, é bonito demais, gente. Assim, no Serra Pelada, porque assim, primeiro que figurante tem que ser tratado tanto quanto o elenco.
eles são além do elenco, né? Eles são figuras que vão compor um quadro. Eles vão compor um quadro, gente. Então não tem como você... Assim, pelo amor de Deus, é um quadro que não é um sofá. Eles respiram, eles andam, eles falam, né? Eles olham no relógio, você fala, não pode olhar no relógio. Né? Você vai ensinando eles. No Serra Pelada, tinha uma coisa que era fenomenal, que que a equipe comprou muito, muito com a gente a brincadeira. Foi em 2012 que a gente filmou. Eu tinha visto um making-off do Braveheart, que os caras eram aqueles milhões de guerreiros de 1500, que eu falava, vocês filmam o quê? Uma cena por dia com tanto guerreiro? Não é nada digitalizado, como é que faz isso? Aí eu fui ver o making-off para entender, e era uma grande cabana, eles entravam por um lugar, chegavam todos eles tranquilões, tiravam a roupa, botavam num cabide, fechavam o armário, botavam a chave no pescoço, se pegavam o figurino, se vestiam, se maquiavam, tinham representantes da maquiagem do figurino orientando, e eles passavam por um lugar e eles saíam do lado de lá, na data certa. E a gente fez isso no Serra Pelada. Eles entravam, chegavam em 2012, ficavam pelados, ganhavam uma cueca, eram vestidos, entravam numa piscina de lama, entravam num ônibus e encontravam a gente lá embaixo. Para a espera acontecer, eu tenho um procedimento que eu sempre falo com todos os figurantes. Agora, na série é uma coisa um pouco mais ripada, foi um pouco mais difícil, mas mesmo assim, o máximo a gente conseguiu. Se eu não falava, eu falava os meus assistentes. Mas no Serra Pelada, eu fui lá e fiz um discurso grandão para os caras e deixei eles. Eu expliquei, eu falei, vocês foram chamados porque vocês são de circo, porque vocês têm corpo dos anos 80, porque vocês são profissionais da obra, vocês são bombeiros, porque a gente precisa do máximo de segurança, vocês precisam pegar numa enxada, vocês precisam não ter medo do perigo. E como o Serra Pelada teve uma parada de 6 semanas por causa de um episódio que aconteceu, quando eu falei com eles, eu me emocionei. E eu quase chorei, assim. Na verdade, eu chorei, eu só segurei o choro, né? Veio uma parada, eu do Dedé correndo para pegar um copo d'água, eu fingi que eu não estava, daí eu bebi o copo d'água mostrando que não era nada. Quando, no final dos dias que a gente passou com essa figuração, que eram todos de Campinas, Mogi das Cruzes, Paulínia, numa época que Paulínia não existia como base, eles eram de lá mesmo. Como centro de Paulínia, não existia mais, mas a gente estava filmando lá. E a coisa mais louca é que quando terminou, eles foram tão bem tratados que a gente tinha um puto esquema, né? Para 5 minutos, entra bananas, entra água, entra a maquiagem entrava com um negócio atrás e sujava eles. Eles foram tão bem tratados e tão amáveis que no final dessa diária, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, assim. Eles falaram assim, Heitor Dália, eu sei que o senhor é diretor-geral e o Heitor aqui me abraçando, né? Porque o Heitor é um puta cara maravilhoso, bacana, parceiro, me abraçou. E eles falaram assim, eu sei que o senhor é muito engraçado. Eu sei que o senhor é diretor-geral, mas, na verdade, quem dirigiu a gente foi a Kitty. Então, Kitty, ele morreu de rir, abraçou, e eles pegaram papel higiênico, abriram o papel higiênico e falaram, o ator Matheus Nastergalli disse merda quando ele chegou no set outro dia. Então, a gente foi atrás de entender o que era merda e entendemos que é boa sorte. Então, é isso. Caraca. Eles começaram a ler como se fosse um pergaminho, Lama. Como se fosse um coisa linda, bicho. Coisa mais linda. Soltaram fogos. Então, se você trata bem, você tem um retorno. Não tem como. Não tem como. E assim, não existe não tratar bem, né, gente? Não existe não tratar bem, né? Por isso que o Paulo falou. Por que o Paulo falou? Isso é fora de moda já. Fora de moda. Está fora de moda, bastante. Eu não tive nem nessa moda. Por isso que o Paulo falou. Você quer homenagem maior a uma equipe do que as pessoas imitarem você, o assistente de direção, o cara do boom? Isso é incrível, porque eles ficaram olhando, né? É bonito demais, isso é bom gente. Demais. Demais, Nossa Senhora. Meu agradecimento a esses loucos que nos fez fazer essas coisas, sabe? A gente está com mais de 1h30. Denise. Acabei de chegar, gente. Olha só. A gente falou de história, a gente falou de estratégia, de pilar, a gente falou de gente o tempo inteiro. E a gente precisa terminar.
E aí Olha o que vocês fizeram. Vocês trouxeram dois malucos para falar das experiências, que é coisa que eu mais amo. Não, mas eu acho que é um papo maravilhoso, porque ele é cheio de conteúdo e eu acho que é isso, cheio de experiência, cheio de gente, né? Mas a gente precisa terminar, infelizmente. Tá. Eu vou começar eu hoje, Dê, porque eu vou começar eu dando tchau hoje, porque qualquer coisa que eu falar será menor do que eles, e quero deixar de livre para falarem bastante, que está muito bom, está dando para curtir muito. É só para pegar uma analogia que a Kit fez lá no início com o barco remado, e transpor para as grandes navegações atuais, mercantis e tudo, que é o seguinte: quem coloca o barco no porto é o prático, não é o comandante do navio. É o prático que coloca o barco no porto em segurança, não é o comandante. Sim. Então, queria agradecer a Lamartine, ao Kit, a Denise, Cláudia Abreu, ou Cláudio Garrido, todo mundo por essa, para mim, tarde maravilhosa, para vocês, noite. Agradecer muito, muito, muito essa oportunidade de dividir esse quadradinho com vocês e deixar um grande beijo para todos. Bacana. Lama e Kit, por favor. Lama? Fala, Dê. Não, falem. A despedida de vocês, como é que será? Olha, vou pegar aqui, vou pegar o lenço agora para despedir da Lama. Não. Vamos. Então, gente, assim, em primeiro lugar, obrigado, Denise, obrigado, Vansan, obrigado, Claudinho. Falar do privilégio que eu tive hoje de estar junto com a Kit e de literalmente aprender com ela, não é demagogia, é aprendizado, não é... um sabe mais do que o outro. Não é isso. Na nossa vida não tem um saber mais do que o outro. Na nossa vida tem um complemento que é muito bom. Eu escolhi esse cenário aqui atrás de mim porque é uma coisa que eu acredito muito. Amor acima de tudo. Não foi à toa que eu escolhi isso. É porque a minha história, claro que nunca foi fácil, não é fácil de ninguém. Desde quando eu vim de longe, lá da Bahia, que eu sonhei, e quando eu era um menino de 9 anos de idade, voltando a pé de uma escola, de uma cidade que ficava distante 23 quilômetros, e que na minha fazenda não tinha televisão, e que eu jurava que eu ia fazer aquilo, que as pessoas riram da minha cara, e falou assim: você está louco, você não vai conseguir. E trilhar esse caminho, e hoje está mostrando um pouquinho do que eu passei, da minha vida, de ter uma construção artística de muito agradecimento, de muito aprendizado, de ter construído uma família linda, minha mulher Marisa, meu filho João Daniel, minha família toda do Rio, de Salvador. Encontrar vocês e assim, poder dizer aos nossos amigos de longas datas, aos nossos amigos novos, as pessoas que amam a arte do entretenimento, seja ela o cinema, a televisão, seja ela qual for, não queiram ser famosos. A fama é nada, ela realmente é efêmera. Mas se você amar o que você faz, se você entender que o que você contribui é a coisa mais importante para você realizar uma arte bem feita, você terá o seu coração massageado. Nunca pense em ser assim, mas eu quero ser isso para ser aquilo. Não. Ame, seja amador na essência da palavra. Ame a arte de fazer arte. Ame cada coisinha pequena que é ser um diretor, um assistente de direção, um diretor de arte, um figurinista, um cenógrafo, um caracterizador, um produtor, uma pessoa que serve o cafezinho no set, uma pessoa que limpa o set, um motorista que acorda primeiro do que todo mundo para estar arriscando, segurando a tua vida para te levar ao set.
Esse amor é que é fundamental. Para mim, é um figurante que vira para você e fala assim, Lama, o que é que eu vou fazer agora? Você dá uma ação e ele faz certinho. Respeite, ame a arte que tem cada um. Denise, Vansan e Kitty, muito obrigado por me permitir falar um pouquinho da coisa que eu amo muito e que me emociona muito fazer arte. Obrigado de coração. Kitty, sem palavras. Obrigado, Dê. Eu tô com muita vontade de te abraçar, velho. A gente tem que arrumar uma maneira de conseguir abraçar por aqui, né? Assim, não sei como é que pode fazer. É uma loucura, mas é verdade. Né? É muito amor a essa profissão, é muito amor a uma arte, é muito respeito à arte. Olha, muito obrigada, Denise, pelo convite. Foi um convite fabuloso. Vansan, vocês são sensíveis, vocês entendem o que é contar uma história, porque as perguntas foram muito inteligentes, vocês somaram muito para que a gente pudesse contar um pouquinho das nossas próprias histórias, mas foram perguntas realmente em nível muito alto. Bom, Lama, eu não sei o que dizer, velho, mas eu vou deixar primeiro para falar uma coisa antes de falar o que eu vou dizer. Eu saio de casa todos os dias para fazer cinema. É o que eu faço há quase 30 anos, né? Há 30 anos eu saio de casa para fazer cinema. Primeiramente, eu agradeço ao meu pai, que me fez olhar as telinhas e me fez entender que contar uma história era uma coisa legal. Ouvir as histórias dele, ouvir as histórias que eram contadas na tela, me fez acreditar que eu poderia ajudar em algum lugar. E contar uma história para alguém é sonhar. A gente está num mundo muito triste, num mundo muito, muito difícil, o mundo está muito doente, né? Nem por isso a gente tem que deixar de sonhar. Eu pergunto, todo mundo nas lives tem perguntado, poxa, mas você acredita no audiovisual? Eu acredito no ser humano. Eu não acredito em nada além do ser humano. Eu acredito no que as pessoas têm para dizer, no que as pessoas têm para me atingir. Eu aprendi com o Esmir Filho agora, no Boca a Boca, não sobre o afeto. Sobre o afeto eu já vim aprendendo, mas uma frase que eu venho repetindo, que o afeto é o que nos afeta. Eu não saio da minha casa para não ser afetada. Eu não venho numa live para falar de mim. Eu venho numa live para encontrar um cara que eu admiro, que é o Lama, que é um cara boa praça, que é um cara com uma energia boa, que é um cara que tem o mesmo amor que eu pelo cinema e agora pela televisão, né? Por contar uma história, né? Porque são duas artes fabulosas, são duas artes do mais alto grau de respeito. Então, assim, quando eu entro num set de filmagem, galera, eu entro no set de filmagem pedindo licença. Eu peço licença para o que eu acredito, no meu Deus, no que eu posso dar de melhor, porque é assim que as coisas acontecem. Então, primeiramente, não deixem de sonhar, sigam sonhando, saiam das suas casas na hora que puder, com máscara agora, com gel, mantendo 1,5 metro de distância, mas com muitos sonhos dentro. Não deixem de sonhar. Lama, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui do seu lado. Muito obrigada, você é um ser humano fabuloso e seres humanos fabulosos me interessam. Obrigada, Vansan, obrigada, Denise, obrigada, Cláudio, vocês foram fabulosos. Muito obrigada. E seguimos muita poesia. Eu também não deixei isso à toa. Não. Seguimos. Sempre. Eu agradeço imensamente a vocês dois. E eu acredito nisso, tudo que vocês falaram, tenho certeza que o Daniel também, assim, né? A gente nesse trabalho, a gente está contando história, né? Então, isso aqui para hoje, assim, toda a galera que estava aqui conosco, todos, assim, participando, foi muito bacana. Hoje foi uma live muito especial, porque muita gente participando e essa vibe que está aqui, como vocês falaram no início, né? Na hora que a gente produz aqui e que vai para a tela, seja a telona ou seja a tela pequena, essa vibe que está acontecendo, ela acontece, chega quem está assistindo. Então, assim, essa galera toda que participou aqui hoje foi show de bola, vocês trouxeram realmente uma energia muito bacana. E, mais uma vez, eu vou agradecer a todos que estiveram aqui conosco e muito obrigada por conhecer vocês, por compartilhar essa história do dia de hoje. Mais uma vez, Danão, de Vancouver. Beijo para Paula
E beijo para vocês, queridos, que eu espero que a gente se veja novamente. Tá bem? Beijo a todos. Para contar Beijo. história. Isso. Para beijo. contar histórias. Vamos. Beijo. Beijo, galera Beijo. toda que assistiu a gente. Um beijo, obrigado de coração. Obrigada, Um galera. beijo. Nível. É.